Senhor Jesus. Aquele que segura a espada, Senhor. Senhor, firmemente, Senhor. Senhor, sem abaixá-la, Senhor. Sem colocá-la na baía, Senhor. É assim que devemos, Senhor. Senhor, essa espada é a tua palavra, Senhor. Devemos estar com ela em pulso, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, faz-nos, Senhor, cada vez mais disposto, Senhor, a buscar a Tua palavra, Senhor, a nos enchermos de Tua vida, Senhor, através dessa palavra, Senhor, para transbordar, Senhor, e alcançar outras pessoas, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, usa cada um de nós, Senhor, para alcançar essas pessoas, Senhor. Senhor, ainda há tempo de salvá-las, Senhor. Ainda há tempo, Senhor, de aperfeiçoá-las, Senhor. Senhor Jesus, por isso o Senhor conta com cada um de nós, Senhor. Senhor Jesus. E como servos fiéis, Senhor, devemos nos entregar, Senhor, a Ti, Senhor, para sermos usados, Senhor. Senhor Jesus, pelo Teu grande poder, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa esses símbolos aqui representados, Senhor. Foi a Tua obra grandiosa, Senhor. Senhor Jesus, uma obra de amor, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nosso coração transborda de alegria, Senhor. Senhor, porque essa tua obra, Senhor, grandiosa, Senhor, nos trouxe aqui, Senhor. Senhor, nós fomos transportados, Senhor. Senhor Jesus, nós saímos das trevas, Senhor. Estamos hoje no reino do Filho do seu amor, Senhor, para desfrutarmos, Senhor, da tua vida, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa cada lar, Senhor. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, que a Tua palavra possa chegar até cada um dos nossos familiares, Senhor. Senhor, e mudar a sorte deles, Senhor. Mudar a vida deles, Senhor. Assim como mudou a nossa, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos reunidos, ó, como teu corpo, Senhor. Ó Senhor Jesus, diante da tua mesa, representa tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, nos redimiu, Senhor, diante de Deus. Ó, o sacrifício foi aceito, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós não merecemos, Senhor, mas mesmo assim o Senhor se entregou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor estava, Senhor, no alto céu. Ó Senhor, na glória, o Senhor desceu. Ó, nos amou, Senhor. Ó, para nos salvar. Senhor Jesus, vivo o Senhor nos amou, morto nos salvou. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, em nome da tua igreja, por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, aqui, Senhor, diante da tua mesa. Ó Senhor Jesus, do pão e do cálice, que representa teu corpo e teu sangue. Senhor Jesus, que o Senhor possa santificar esses símbolos. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, partir sem nenhuma condenação, sem nenhum pensamento mau. Ó, com o nosso coração puro diante de Ti. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados nessa semana. Ó Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós fizemos que não Te agradou, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter morrido por nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Meu Senhor, noivo meu, quando é que voltarás? Não demores em teu retornar.
Jesus, ó noivo precioso, tu és, me consome para o teu plano eterno. A ti, noivo, sou fiel. Faze teu o meu ser, dentro em mim vem viver. Sou morada reservada a ti, só a ti. Tu serás o primaz, tudo é teu, é só teu. Toma posse, ó amado meu. Vem, ó Cristo, Senhor Jesus, ó noivo precioso, tu és, me consome para o teu plano eterno. A ti, noivo, sou fiel. A orar, confessar, quero em ti sempre estar, mergulhando até de ti me encher, sendo assim meu viver sempre é te aguardar. Tua volta quero apressar. Vem, ó Cristo, Senhor Jesus, ó noivo precioso, tu és, me consome para o teu plano eterno. A ti, noivo, sou fiel. Na criação posso ver o gentil toque teu, minha escolha e destino és tu, sim és tu. Toma então tudo aqui, digo amém, seja assim. Meu amado, volta logo enfim. Vem, ó Cristo, Senhor Jesus, ó noivo precioso, tu és, me consome para o teu plano eterno. A ti, noivo, sou fiel. Teu amor me tocou em meu ser interior. Não resisto mais a ti, Senhor, meu Senhor. Meu amor dou a ti,
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler novamente os versículos sugeridos essa semana, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Amém, Senhor Jesus. Como nós vimos ontem, o título da mensagem dessa semana é a reconexão do homem com Deus. Amém? A reconexão do homem com Deus. Ontem nós conseguimos, avançar, chegamos à quarta-feira do alimento diário, seguindo nessa sequência do alimento diário. E graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado muita luz acerca dessa reconexão de cada um de nós com Deus. Amém? Hoje eu vou iniciar lendo um trecho aqui da quarta-feira, que não deu tempo de ler ontem. Senhor Jesus, a página 13, o penúltimo parágrafo diz assim: desde o princípio, Deus desejava estar entrelaçado com o homem na nova criação. Então, a Bíblia nos mostra, irmãos, que desde o início, desde a criação, o desejo de Deus era que esse homem pudesse estar entrelaçado com Deus. Hoje, infelizmente, a humanidade, de uma maneira geral, ou a sua grande maioria, está desconectada de Deus. Isso ocorre, como nós vimos lá em Gênesis, depois que o homem desobedeceu a Deus, foi desconectado e começou a gerar, filhos aqui na terra. Todos os seres humanos, que passaram ali a viver aqui na terra, todos já saem desconectados de Deus. Esse é o grande problema. É por isso que nós vivemos, o caos que nós vivemos hoje. Porque todo ser humano, uma criança, ontem o Fabinho estava com o netinho dele, era aqui no local de reunião. Quantos meses, Fabinho? 7 meses, imagine aí, tão inocente, mas já está desconectado de Deus. Então alguém precisa conduzi-lo, alguém precisa direcioná-lo e reconectá-lo com Deus. Graças a Deus, os seus avós são cristãos e, de certa maneira, como nós vemos, já estão tentando reconectá-lo com Deus. Senhor Jesus, contudo, o diabo, com sua sagacidade, enganou o homem. Ele suscitou dúvida na mente de Eva quanto à palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos atentar para esse ponto. Nos dias em que nós vivemos, essas armadilhas, essa artimanha e esse princípio que Satanás usou ali no Jardim do Éden, ele vai, irmãos, utilizar ainda com mais vontade, com mais vigor e com mais intensidade para enganar os filhos de Deus. Note que aqui, o que ele usa não foi o pecado, o que ele usou aqui não são coisas pecaminosas, mas o que Satanás usou e está usando até hoje é suscitar dúvida com relação à palavra de Deus. Ontem, eu gastei bastante tempo, e assim é um sentimento que o Senhor tem nos dado, e graças a Deus, irmãos, como a gente tem visto o irmão Pedro falar, ele não tem se prendido a uma sinopse. Isso também nos dá liberdade a não ficar preso a algo que nós preparamos, e dá liberdade, irmãos, para que o Espírito ele possa fluir e ele possa falar o que Deus realmente ele quer falar. É muito mais cômodo para quem ministra, uma palavra, seguir aqui a sinopse, tudo de acordo com como você planejou. Irmãos, mas o que nós precisamos é nos esvaziar para que Deus ele possa falar por nós. Nós não temos nenhuma capacidade, nós somos apenas canais para que Deus ele possa nos usar. Nós temos notado nas nossas reuniões, tem definhado o número de irmãos.
Hoje, graças ao Senhor, tem até um número considerável em relação às últimas reuniões. Mas, infelizmente, irmãos, isso é algo, né, que com o final dos tempos e com as armadilhas que Satanás ele tem utilizado e aplicando esse mesmo princípio, irmãos, não se admire. Eu não estou dizendo que você se conforme com isso e não busque os irmãos, mas não se admire, irmãos, desse número diminuir. A palavra de Deus, ela tem sido falada. Hoje eu estava tendo comunhão com um irmão, né, e estava mostrando para ele. Irmão, o que mudou a minha vida, eu tenho certeza, o que mudou a vida de cada um que está aqui, foi a palavra que Deus ele fez chegar até nós, por meio de um irmão. Hoje, irmãos, na terra, não é de se negar, existem vários ministérios, tem várias congregações, vários pastores, vários que se denominam apóstolos, e que desempenham um ministério aqui na terra. Nenhum de nós que estamos aqui, irmãos, somos obrigados a seguir e a viver esse ministério. Ou tem alguém aqui que foi obrigado? Se nós hoje estamos aqui, irmãos, foi porque o Senhor nos iluminou e nós escolhemos seguir essa palavra. Essa palavra nós temos convicção que já mudou a nossa vida. Sabe por quê? Porque foi a palavra e foi o meio que nos reconectou com Deus. Agora, essa primeira reconexão, como nós vimos no alimento diário, ela foi de maneira posicional. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, em posição, hoje nós estamos reconectados com Deus. Estamos juntos com os irmãos, estamos na igreja, mas agora de maneira disposicional, Deus quer constantemente nos reconectar com Ele. Irmãos, e pode ter certeza, não existe outro caminho a não ser seguir a palavra de Deus. E o que o inimigo vai fazer é colocar na nossa mente dúvidas quanto à palavra de Deus. Como eu falei no início, ninguém é obrigado. Irmãos, é isso que nós precisamos atentar. Ninguém é obrigado a seguir a palavra de Deus e nem tampouco seguir essa palavra profética que Deus ele tem dispensado para nós. Mas uma coisa nós precisamos atentar. Irmãos, qual era o seu nível de revelação e de contato com Deus antes de conhecer esse ministério? Eu já tinha tentado ler a Bíblia. Eu até praticava a leitura, irmãos, mas eu não conseguia ganhar muita coisa. Parece que quanto mais eu lia, mais as coisas, né, ficavam complicadas para mim. E uma vez que essa palavra profética, esse falar profético, ainda no tempo, né, com o irmão Dong Yulan, chegou na minha vida, irmãos, essa palavra, ela me deu revelação de tanta coisa. Ela me fez ver o plano de Deus. Há algum tempo atrás, né, eu fui acusado por uma pessoa, não, você está na igreja por conta disso aqui, disso, algo pessoal. E ontem eu falei para os irmãos, ninguém consegue viver a vida da igreja se ele não tiver como foco fazer a vontade de Deus. Por mais que seja lógica e por mais que seja grande a sua necessidade, mas vai chegar uma hora que você não vai suportar. Sabe por quê? Porque, irmãos, modéstia à parte, esse é o único ministério que eu conheço, certo que eu não tenho tanto conhecimento, mas que eu conheço, que nos leva, irmãos, até mesmo a sofrer com alegria. Tantos ministérios existem hoje, e eu não estou condenando. Agora, o que nós precisamos perceber, irmãos, é que nós precisamos ter convicção naquilo que nós seguimos. Ter segurança naquilo que nós seguimos. Nesses últimos dias, Satanás ele vai investir pesado na mesma estratégia que ele usou e deu certo ali com Adão e Eva. A preocupação de Satanás é colocar dúvida na nossa mente. Ele suscitou dúvida na mente de Eva quanto à palavra de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Irmão, se você tiver um pouco de conhecimento do que Deus, ali como Deus criou todas as coisas, de cara você vai conseguir responder que não foi isso que Deus falou. Se a palavra começa mostrando que Deus criou todas as coisas, Deus criou as árvores, e coisas e coisas e coisas, tudo com o objetivo de cuidar do homem. Então, como é que
Satanás ele vem com uma pergunta dessa que Deus falou que se não podia comer de toda a árvore do jardim. O problema aqui, irmãos, não era a resposta. A resposta Eva sabia de cara. O problema é você cair na artimanha de Satanás e dialogar com Satanás com relação à palavra de Deus. Alguns, podem até falar, eu já tive comunhão com irmãos, que falam, não, mas a gente não pode seguir também cegamente o que o irmão está falando. Sabe, irmãos, isso é um pensamento meu, ninguém é obrigado a pensar como eu. Eu quero seguir cegamente ao que o irmão está falando por meio da palavra de Deus. Irmãos, eu não tenho capacidade, pelo menos eu sou limitado a compreender toda a revelação que Deus ele tem dispensado. Mas o ministério que nós temos seguido, irmãos, tem nos ajudado a compreender a vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o irmão é perfeito, não. Mas todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Não. O irmão que está à frente, ele vai prestar conta de acordo com o que ele recebeu de Deus. E na minha condição, eu vou prestar conta com Deus de acordo com o que eu recebi da parte de Deus. Então, se nós, irmãos, formos questionar, ou fomos seletivos naquilo que Deus ele tem falado, você pode ter certeza, esse número de irmãos vai reduzir e muito. E não olhe para essa situação pensando quem será o próximo, porque o próximo pode ser você. O questionamento, irmãos, é algo satânico. Ou nós cremos e temos convicção para nos manter firmes, que é isso que está nos sustentando até hoje, ou você vai começar a questionar pequenas coisas e você não vai suportar continuar reunindo. O Senhor não tem falado para nós que nós somos obrigados a praticar tudo que os irmãos têm falado, não. Alguém aqui já ouviu isso? Você é obrigado a praticar comportagem, você é obrigado a sair nas ruas, você não é obrigado, você tem a opção. Agora, o grande problema é que muitas vezes nós não temos paz em tomar uma decisão que vai contra a palavra de Deus, e quando nós vamos contra essa palavra, aquilo nos incomoda, e nós percebemos que não é a melhor escolha, então o que é que nós fazemos? Nós procuramos condenar os outros. Nós procuramos dizer que aquela prática está errada, eu não vou porque aquilo ali eu não acho certo, pode ser feito de outra maneira. Então, se você tem paz e não praticar a palavra profética, tente continuar vivendo a vida da igreja, mas não critique o falar de Deus. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Tem muitas coisas que eu me sinto assim, eu não vou dizer que eu não tenho paz, mas eu me sinto quase que forçado a fazer. Não é nem um irmão que fala comigo para me obrigar a fazer. Mas eu percebo Deus falando para mim, e pode ter certeza, todo o encargo que vier do Senhor vai ser contra a sua vida da alma. Todo o encargo atual que o Senhor nos der, irmãos, vai contra a sua vontade. Porque é que muitas vezes é desconfortável para nós fazer grito de guerra. Porque é que é desconfortável fazer trenzinho da alegria. Porque é que muitas vezes há uma rejeição com relação àqueles que estão tentando estabelecer essa prática. É só por um motivo. Porque nos tira da zona de conforto. E aquilo que nos tira da zona de conforto, irmãos, nós não queremos. Mas ninguém é obrigado. Mas por ficar no seu canto, e muitas vezes você se sente incomodado, não é pelo irmão. Você está sendo incomodado, é pelo Espírito. E esse incômodo gera em você, como a própria palavra já diz, um incômodo. E para tentar se livrar desse incômodo, você tenta acusar aqueles que estão querendo praticar a vontade de Deus. E aí começa a surgir também, como a gente vê essa semana, a inveja. Você não pratica, você tem a oportunidade, você não pratica, o irmão pratica e as coisas já acertam, e você começa a ter inveja do irmão, e começa a se questionar ali como Caim, e Abel, por que o Senhor não me aceitou? Eu não pratico esse falar profeta, mas eu faço tanta coisa a mais, eu sigo outro caminho, os irmãos estão indo por aqui, eu vou por um caminho mais complicado. Alguém já teve a experiência de ir numa estrada de sítio e de repente, geralmente em sítio tem muito desvio. Às vezes tem um riacho que é mais fundo nessa parte, é melhor, mas aí quando chove, fica muito profundo e criam um desvio.
e você pega o desvio, né? Às vezes o desvio é bem mais longe, bem mais complicado. Você não quer ir pelo principal, você quer ir pelo desvio. Muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. O Senhor está nos dando uma direção. É profunda às vezes a passagem, é um pouco complicado. Mas se nós estivermos juntos, irmãos, nós conseguimos passar. Mas você quer, né, ir pela maneira, só você, o mais complicado, né, o mais difícil. Aí quando chega lá na frente, o Senhor ele não aceitou o seu sacrifício. Porque não é uma questão de fazer muito ou fazer pouco, é uma questão de ser obediente à palavra de Deus. Então muitos, né, por estarem insatisfeitos, começam a criticar e começam a ter inveja daqueles que estão, né, praticando e estão vivendo uma vida feliz. E a inveja, como nós vimos essa semana, ela gera o ódio. Se você tem inveja do irmão, pode ter certeza, você está a um passo de odiar o irmão. E se você já está odiando, você está a um passo de matar o irmão. Então a inveja e o ódio são 2 passos para você matar o irmão. Agora eu pergunto, quem aqui quer matar algum irmão? Irmãos, mas não é uma questão de você querer a princípio. É uma questão que se você enveredar por esse caminho, não tem outra alternativa. Então, hoje, irmãos, a solução que nos resta é nos apegar à palavra de Deus. E pode ter certeza, se você se apegar à palavra de Deus, irmãos, não tem como dar errado. Eu estava hoje, né, mostrando para esse irmão o exemplo, tá, usando o exemplo de Acla, né, era um jovem que vivia no nosso meio, não tinha tanto compromisso com a igreja, servia junto conosco, até servia, né, na música, mas se você for comparar o que é a vida de Acla hoje, o que Acla está vivendo hoje, com o que Acla vivia antes de viver, né, uma vida integral para o Senhor, irmãos, é uma diferença absurda. Agora eu pergunto a você, as coisas estão ou não estão dando certo para Acla? Até casar, já vai, né? Agora, sabe por que está dando certo? Porque está sendo obediente à palavra de Deus. Irmãos, então, por mais que eu não concorde com muitas coisas, por mais que eu até tenha dúvida na minha mente, como é que eu vou questionar algo que dá certo na vida dos irmãos? O que eu preciso, irmãos, é ser simples e praticar o que Deus tem falado. Senhor Jesus, Deus plantou árvores no jardim para alimentar o homem. Hoje não é diferente. O inimigo põe em dúvida a palavra profética. Isso é uma ofensa contra Deus. A serpente ofereceu ao homem a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, sem precisar consultar a Deus. Olha aqui a artimanha do inimigo. Ele não faz você ficar desorientado, sem saber o que fazer, não. Ele oferece para você a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. O grande problema aqui não é conhecer o certo e o errado. É porque o homem se torna tão complicado que quando ele conhece o certo ou o errado, ele não quer mais depender de Deus. Seja sincero, nas coisas simples da vida, que você tem conhecimento do que fazer e o que não fazer, você depende de Deus? Irmãos, não depende não. De maneira geral, nós não dependemos de Deus. Agora, quando as coisas complicam, quando nós olhamos para um lado, olhamos para outro e não vemos saída, o que é que nós fazemos? Buscamos imediatamente nos reconectarmos com Deus. Mas aqui na situação ali no Éden, e hoje acontece conosco, é isso que nós fazemos. Estava mostrando no início, são vários ministérios. E a nossa alma, ela gosta das coisas, né, que nos agrada. Aí você passa a viver uma vida da igreja, mas você não sabe nem o que é que você está seguindo. Você não sabe nem o que é que você está buscando para fazer a vontade de Deus. Aí você é alguém como eu, que gosta de piada, que gosta de humor, aí você vê um pastor daquele, acho que é Cláudio Duarte, aí você se apaixona, aí você não quer mais ouvir uma mensagem com a palavra profética. Você só quer ouvir a mensagem daquele pastor. Eu não estou dizendo, irmãos, que tem alguma coisa de errado, tá bom? A paz de Deus seja o árbitro em vosso coração. Eu confesso para vocês, eu gosto muito de piada, eu gosto muito de humor, os irmãos sabem disso, né? Sempre eu estou fazendo piada alguma coisa, mas eu não ouço uma palavra daquele pastor. Sabe por quê? Porque o que me edifica,
o que me ajuda a ter uma vida conjugal saudável, o que me ajuda a fazer a vontade de Deus aqui na terra, irmãos, é o falar profético que Deus tem nos dado por meio do ministério que nós seguimos. Mas o homem, por conhecer, né, o certo e o errado, não, isso aqui não é errado, isso é certo. Aí vai ouvir outro ministério, pega uma palavra, aí traz outro ministério, e às vezes quer compartilhar em cima dessas coisas fatiadas que não dão para ele uma direção clara, para ele ter um objetivo de vida. Nós desfrutamos no hino de ontem, né, que nós precisamos, não é só ter crido no Senhor, mas hoje nós precisamos ter um alvo. Irmãos, e quem tem um alvo, independente do que você ofereça para ele, ele vai viver focado naquele alvo. Se o que lhe oferece é útil para ele alcançar aquele objetivo, aquele alvo, ele vai receber. Mas por melhor que seja, se não for útil para o que ele está focado, ele vai dispensar. Quem está querendo emagrecer, por exemplo, se de fato a pessoa quer emagrecer, você vai chegar com Coca-Cola, você acha que a pessoa vai aceitar? Não é porque ele não quer, ele quer muito, ele gosta, ele ama aquela bebida. Mas por ele ter um alvo, ter um foco que é emagrecer, ele não vai querer esse tipo de ajuda, né? Esse tipo de coisa que você está oferecendo. Então, hoje, irmãos, nós precisamos viver a vida da igreja, né, com um alvo e um objetivo. Senhor Jesus, esta é a armadilha de Satanás para desconectar o homem de Deus. Uma vez rompida a conexão, o homem desligou-se da verdade e da realidade. Irmãos, aqui é onde mora o problema. Uma vez que o homem se desconectou de Deus, ele não quer mais buscar as coisas que são realidade. Ou seja, ele não quer mais buscar as coisas de Deus. Não sei se vocês já conversaram com alguém que vivia a vida da igreja. Alguns dias depois de parar de viver, você conversa com a pessoa, rapaz, não está indo mais para as reuniões. Qual a primeira coisa que eles falam? Não, eu não abandonei o Senhor, não. Eu estou lendo minha Bíblia, eu estou ouvindo palavras que falam do Senhor, e isso dura pouco tempo. Você espera 1 mês, 2, você vai ver, ele já não está mais buscando a Deus. Ele já não está mais tendo contato com Deus. Aí o que você vê já são festas, bebedeiras, ouvindo músicas mundanas e muitas vezes até postando. Então, por que essa pessoa, ela não consegue permanecer? Irmãos, ninguém consegue permanecer na presença de Deus desconectado de Deus. Sabe por quê? Uma vez que você se desconecta de Deus, cria-se, deixa eu só continuar a leitura que vai falar aqui. Uma vez rompida a conexão, o homem desligou-se da verdade, da realidade, restou dentro dele um imenso vazio. Por isso, todo homem sente um vazio em seu coração que nada no mundo consegue preencher. Satanás corrompeu a mente do homem, pondo em dúvida a palavra de Deus. Uma vez desconectado de Deus, esse homem agora tem um vazio. Sabe por quê? Porque esse homem, como nós vimos ontem na mensagem, ele é eterno. Ele tem um espírito que é eterno, ele tem uma alma que é eterna, e ele precisa de algo eterno para preencher esse homem. E só quem consegue preencher é a conexão com Deus. Mas uma vez rompida essa conexão, esse homem agora adquiriu um vazio. E ele vai desesperadamente procurar qualquer coisa no mundo para preencher. Aí alguns procuram em bebidas, outros procuram em bens materiais, outros procuram em mulheres, né? Outras mulheres em homens também. Mas você acha que alguma coisa vai preencher esse vazio? Irmãos, esse vazio é imenso. Você imagina aí, o homem, ele tem Deus dentro dele, por meio da reconexão, foi reconectado. E nós já ouvimos, né, que Deus, ele é a altura da altura, é a largura da largura, é a profundidade da profundidade. Então, esse Deus é o que estava preenchendo esse homem que também é eterno. Mas uma vez que esse Deus, ele foi retirado, esse homem foi desconectado de Deus, assim você acha que uma casa boa vai conseguir substituir Deus? Fabinho, será que uma conta bancária com milhões vai conseguir substituir Deus? Então os irmãos percebem, o problema não é a casa boa,
problema não é a conta milionária. Mas o problema é você tentar usar essas coisas para substituir Deus na sua vida. Irmãos, tudo na vida do homem só tem sentido se ele estiver reconectado ou conectado com Deus. Os irmãos percebem o risco de nós nos afastarmos da palavra que o Senhor tem falado para nós? Essa palavra, irmãos, tem nos mantido conectados. Essa palavra, irmãos, tem nos mantido alinhados com o plano de Deus. E uma vez que nós questionemos esse falar, questionemos a palavra que Deus tem dispensado para nós, eu não digo só que nós corremos o risco, mas nós estamos fadados a nos desconectarmos de Deus. Irmãos, e quem quer isso para a sua vida? Irmãos, eu não quero isso para a minha vida. Mesmo, né, como nós vimos ontem na mensagem, nós somos esses tecidos, né, esses fios bem esticados. Irmãos, mas mesmo esticado, né, dá para tocar violão. Tão imprensado ali, compactado junto com os irmãos, a gente tenta correr e não pode. Irmãos, mas eu digo a você, minha vida ainda está muito boa. Como Deus falou, né, ali no início, né, quando viu tudo o que criaram, disse, tudo é muito bom. Sabe, irmãos, mesmo com tanta dificuldade, tudo é muito bom, irmãos, quando nós estamos vivendo conectados com Deus. Agora, desconectados de Deus, irmãos, a nossa vida vira uma tragédia. Senhor Jesus, eu vou até pular aqui, eu vou para essa parte final. Tem uma leitura na sexta, mas eu nem vou ler na quinta, aliás. Mas na sexta-feira, ele mostra a solução. Amém? O último parágrafo da sexta diz assim: a solução não está em acumular ensinamentos de não mais viver em pecado. Muitas vezes nós somos iluminados, né, com relação a estarmos desconectados de Deus, e às vezes, irmãos, são realmente situações de pecado. E a gente diz assim, não, eu estou praticando isso, mas eu vou resolver esse problema, e agora daqui para frente, se Deus quiser, tudo vai mudar, eu vou estar em paz com Deus, estar em paz com os irmãos. Mas aqui diz que a solução não está em acumular ensinamentos de não mais viver em pecado, não ter inveja. Por mais que você diga que não tem inveja, você tem inveja. Por mais que você diga que você não é ambicioso, você é ambicioso. Romanos capítulo 1. Olha aqui o que Satanás colocou dentro de mim e de você. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Uma vez desconectados de Deus, irmãos, todos nós trocamos a verdade de Deus pela injustiça. E eu não estou falando, né, como eu disse no início, não é da reconexão apenas posicional. Não é o fato de você ter sido tirado do lago de fogo e hoje estar vivendo a vida da igreja que garante que você é uma pessoa que não está desconectado disposicionalmente de Deus. Então você pode ter sido reconectado posicionalmente, está numa posição adequada, mas o que depende da sua disposição em buscar a Deus, em fazer a vontade de Deus, você ainda pode se manter desconectado, mesmo vivendo a vida da igreja. O versículo 28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí olha aqui do que eu e você, quando nós estamos desconectados de Deus, nós somos cheios de toda injustiça. Todos nós, irmãos, somos injustos. Às vezes eu me sinto tão condenado quando os irmãos falam de comerciante. O comerciante é injusto e tal e tal. Irmão, não é só o comerciante, não. Às vezes o cliente é mais injusto do que o comerciante. Quantas vezes o comerciante não é enganado pelo cliente? Isso, irmãos, todo ser humano é cheio de injustiça. Desconectado de Deus, todo ser humano é cheio de injustiça. Malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso aqui é tudo que eu e você somos cheios, uma vez que nós nos desconectamos de Deus. Muitos têm a ilusão de que é um vaso, né, seco, e que ele tem a opção de escolher com que ele vai ser enchido. Eu não estou buscando a Deus, mas também não estou fazendo a vontade do inimigo, eu estou vazio. Irmãos, não é dessa maneira. Uma vez que você se desconecta de Deus, isso eu estou falando para os que já creram, né, aqueles que já tiveram a experiência da reconexão posicionalmente. Uma vez que você se desconecta de Deus e Deus, ele sai, né, eu vou usar essa expressão, sai ali da direção da sua vida. Irmãos, quem assume, você não fica simplesmente desgovernado ou assumindo o governo da sua vida. Vocês lembram daquela frase do alimento diário que mostrava basicamente isso? Satanás agora ele assume o controle da sua vida. E é por isso, irmãos, que tudo isso aqui nós expressamos uma vez que nós estamos distante de Deus. Agora eu pergunto para você, a quem é que você quer dar o controle da sua vida? Você não tem direito, irmãos, de controlar a sua vida. Você apenas pode escolher quem você quer controlando sua vida. E aí, você quer o Senhor ou quer Satanás? Ou você é filho de Deus, como mostra na leitura do alimento diário, ou você é filho do maligno. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não ter inveja, não odiar seu irmão, nem em aprender preceitos de que o marido deve amar a esposa e a esposa deve submeter-se ao marido e etc. Eu citei aquele exemplo do pastor, né, Cláudio Duarte, eu acho. Algumas coisas, né, eu já ouvi assim, esporadicamente. A maneira como ele fala é muito engraçada, né? E muitas coisas têm um fundamento muito bom. Irmãos, mas são apenas ensinamentos. São apenas coisas que você coloca em prática hoje, amanhã você não consegue mais praticar. São coisas que hoje fazem efeito na sua vida, mas amanhã já não tem mais nenhuma serventia. Senhor Jesus, a solução é viver na esfera do reino de Deus. Vamos repetir essa frase? A solução é viver na esfera do reino de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, oremos. Essa frase não está aqui não. Eu vou falar e vocês repetem, tá bom? Essa oração. Diga assim, Pai, quero ser transportado para o reino do teu Filho amado. Mais uma vez, agora com mais convicção. Pai, quero ser transportado para o reino do teu Filho amado. Amém. Irmãos, aí continua assim, ó, não adianta viver tentando melhorar o comportamento. Muitos procuram ser bons cristãos, mas sem sucesso, pois permanecem no reino errado, sob o controle do velho homem, onde o engano impera. Nessa esfera não há mudança. Pedro, né, tem falado insistentemente, a solução, irmãos, é chamar o caminhão da mudança. Nós precisamos chamar o caminhão da mudança. Precisamos mudar de reino, precisamos mudar de esfera. Senhor Jesus, precisamos não apenas da realidade de uma mudança posicional de reino, mas também de uma mudança disposicional. A solução é mudar completamente de reino, sair das garras do engano e da mentira e ser transferido para o reino do Filho do seu amor. O que é essa mudança de reino? É você permitir que Cristo reine na sua vida. É nós mantermos, irmãos, essa conexão com Deus. E a solução, irmãos, não tem outra. É acompanhar de perto o falar que Deus tem dispensado para nós. Sabe, não há atalho. Não adianta você querer fazer, né, um caminho sofrido.
você tentar buscar, né, uma maneira onde você se esbagace todinho para ver se chega lá e o Senhor vai aceitar o seu sacrifício. Irmãos, não tem outro caminho. É o caminho da obediência. Diga aí para o irmão do seu lado, irmão, é o caminho da obediência. Amém. Senhor Jesus. Amém. 8h30 ou 7h30, eu vou deixar agora para os irmãos compartilhar. Amém. Meia hora para os irmãos compartilharem.